Legal. Pumita Rodrigues fez um golaço contra o Flamengo. Chegou agora, no início do ano, tá fazendo o maior sucesso no Vasco. Olhar um golaço novamente não é exagero, ainda mais pro autor do gol. Pumita é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. Pumita! A verdade é que foi incrível, uma sensação maravilhosa fazer gol no Maracanã. Na frente de toda a torcida, minha família que veio me ver, eu tô muito emocionado. Uma batida de longe, de primeira, que deixou a assinatura do uruguaio Pumita Rodrigues em clássicos contra o Flamengo. E toda a atmosfera criada pela torcida no Maracanã fez o lateral ficar ainda mais encantado com o momento. Muito linda toda essa gente, tudo é divino. Essa alegria toda não era para menos. Até então, desde abril de 2021, que o Vasco não vencia o Flamengo, o time vinha de 3 derrotas seguidas no clássico. Agora, com o fim desse jejum, já dá para dizer que a vitória é um passado recente, anteontem. Um clássico que o Vasco não ganhava há um bom tempo e eu tenho a certeza que para o torcedor isso significa muito. O goleiro Léo Jardim foi outro que brilhou no jogo. Se a bola não parava na trave, parava nele. Salvou Léo Jardim! São os novos nomes desse novo Vasco que aos poucos vai aparecendo. Apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro da cabeça e do coração. Quinta-feira, o Vasco volta a campo, desta vez para enfrentar o Bangu em São Januário. Uma vitória já garante a equipe na semifinal do Carioca. Vamos estar jogando em casa, espero que a torcida compareça e faça a festa como tem feito. Vale lembrar da entrevista coletiva dele quando ele assume. Não, eu tenho possibilidade de títulos, né? Títulos, e coisa que ele não ganhou ainda. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar o time. O problema do Flamengo é tentativa e acerto. Ele tenta de uma forma, não dá, ele muda. Tenta de uma forma, não dá, ele muda. O Vasco não. Sabe por quê? Primeiro, o Vasco trabalha tranquilo, tem um treinador que sabe muito bem o material humano que está nas mãos. A impressão que dá, eu não sei, o Pedro pode confirmar, com certeza tem mais informações do que eu, é que o Barbieri participou dessa montagem de elenco, né, com as características dos jogadores, o que ele precisava, com a bola, sem a bola, quando ele precisar mudar as características. Então isso tudo facilita. Facilita, por quê? Como eu falei, eu sei das minhas qualidades e sei dos meus limites. Como é que eu vou jogar de frente, de peito aberto contra o Flamengo? Não vou jogar, não vou fazer isso, que é tudo que o Flamengo deseja. Então, vou jogar fechadinho aqui, Alex, sai um pouquinho da sua posição, vem um pouquinho mais para o lado esquerdo, pé que fecha um pouquinho mais, fica ali e tal. E quando a gente tiver a oportunidade, velocidade para cima deles. Foi o que o Vasco fez. Eu acho assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Acho que o jogo, de uma forma geral, o Flamengo teve um pouco mais de controle, posse de bola, natural pela proposta. Trocou mais passes. Sim, trocou mais passes, mas é natural pela proposta. Mas, se você observar, quantas bolas foram na trave do Flamengo? Duas. Pedro Raul. Quantas bolas o Flamengo chutou na trave? Foi uma, né? Uma. O Vasco perdeu um pênalti. Sim. Né? O Flamengo chutou muito mais de longa distância do que propriamente. Exatamente. Se você analisar, o Vasco teve a possibilidade maior de vencer. Teve lances mais agudos. Sim, teve uma possibilidade maior de vencer. Então, eu acho que o Barbieri está de parabéns pelo trabalho. A aplicação dos jogadores do Vasco é sensacional. E aí não tem jeito, o Flamengo vai passar por aquilo que passa quando um time chega no ápice como ele chegou. Todo mundo vai jogar contra o Flamengo. E aí, num clássico como esse, Vasco, pela história que tem, há quanto tempo o Vasco não ganhava, lembra? Foi 2021, né? 2021 ganha um clássico. 2021. A questão não é nem o tempo que estava sem ganhar, porque 2021 até relativamente perto. Mas a questão é que de 2016 para cá, exatamente, era uma vitória, era essa vitória de 2016 para cá. É importantíssimo. E o VP ele vai ter que vender, né? Parece que ele aprendeu, porque o que ele fazia no Flamengo, no Corinthians, ele não está fazendo no Flamengo, né? Eu acho que a questão dessa vitória aí, que acho que foi o Pedro ou foi o Breler ontem, que um dos dois falou isso no Linha, que eu acho que isso é fundamental. É uma vitória do Vasco que não é um mero acaso, porque o time se superou, o time é muito inferior e acabou se superando e vencendo e tal, etc. Olhar para frente. E você olha para frente e você vê que aquilo foi um momento, um ponto fora da curva, porque é um clássico, rivalidade e tal. Não, você vê uma vitória do Vasco
e você olha para frente e você vê que algo está sendo construído, que tem perspectiva, que tem um horizonte para o Vasco. Acho que essa é a diferença da vitória de ontem. É aí que eu te pergunto o que está no GC aí, Bubu. Subiu de patamar o Vasco com essa vitória? Tudo bem, meu querido? Tudo legal. Boa tarde, William, Zé, Pedro, fã de esporte. Subiu de patamar e eu vou explicar com 4 fatores a vitória do Vasco, tá? Vou ver se eu lembro os 4. Por conta de 4 fatores... Anotou aí, Bubu? O Vasco venceu o Clássico dos Milhões. Vou tentar lembrar todas as coisas. Primeiro, a bubuzinha é pé quente. Primeiro Vasco-Flamengo, que a minha filha torce pro Vasco, o Vasco ganha, né? Então, em 22 jogos recentes do Clássico, são só 2 vitórias do Vasco. Em 22 jogos. Presencialmente. Então, a primeira coisa, bubuzinha pé quente. Segunda coisa, como me lembra aqui o Bruno Português, depois de 10 anos, o Vasco tem um goleiro. O último goleiro que o Vasco tinha de alto nível... qual foi? Acho que foi entre F360 que mostraram na ficha do Gerson. Sim. Que a quantidade de passes que ele errou, o cara que mais perdeu bolas, perdeu um monte de... Então, assim, o Gerson tá completamente fora de sintonia. Outros jogadores do meio pra frente também, inclusive o Gabigol, que não voltou na melhor forma para essa temporada. O Arrascaeta melhorou um pouquinho, mas ainda tá longe de ser o cara que era o diferenciado, né, na temporada passada. Então, é um Flamengo que precisa recuperar isso. E aí você pergunta pra mim, o Vitor Pereira é o cara que tem condição de resgatar o olho de tigre do Flamengo? Ou ele daqui a pouco vai pegar o Fluminense, que tá muito mais afim, vai pegar o Vasco, que recebe numa semifinal, muito mais afim, e vai perder de novo se não tiver vontade, disposição, transpiração. Tem garoto lá, o Flamengo é um bando de Mateus, né? Matheus lá que tá pedindo. Matheus pedindo passagem ali, né? Matheus Gonçalves tá pedindo passagem ali, tá bom. Então, o Matheus Gonçalves parece que tá com um olho de tigre. Menininho, né? Tá querendo o espaço dele, tá lutando, tá competindo. Então, acho que isso se refletiu muito no jogo. Um clássico sugere 2 times muito afim, e pra mim o Vasco tava com muito mais vontade, muito mais apetite do que o Flamengo, que tecnicamente é muito melhor. É só apetite? Ah, não. Eu acho que a situação do Flamengo não é nem só uma questão de apetite. Eu concordo com o Bubu. O Vasco entra ontem imobilizado. Depois de muito tempo, ele se vê em condições de, em algum momento, dificultar a coisa para o Flamengo, não só no âmbito da rivalidade, mas também na bola, de você trabalhar, de você tentar. O Flamengo até ensaia assustar o Vasco ali com 10, 12 minutos. Aí depois que o Vasco vê que o bicho não é tão grande assim, que você dá para, sabe, brincar ali com ele, de igual para igual... Há quanto tempo a coisa não estava... Eu não estou falando em pé de igualdade. O Flamengo ainda é superior. A Fluminense, a Vasco, o Botafogo, a gente sabe disso. Ainda tem essa superioridade. Que precisa se comprovar dentro de campo, né? Ontem, por exemplo, não comprovou. Mas há quanto tempo você não viu um Flamengo e Vasco tão assim... Tem um equilíbrio. O jogo ontem teve um equilíbrio. Vamos lá. Mais que o equilíbrio. Um equilíbrio, assim. Você pega a vitória de 2021... Tem um equilíbrio, o Vasco vence. Você pega aquele famoso 4x4 que o Bruno Henrique até... No outro patamar. Estão comemorando, mas a gente está em outro patamar. Era eu o treinador, não? O Lucha era o treinador do Vasco. No Vasco, mas o 19 era aquele time galáctico. Aí o Vasco comemora... Mas era sempre um equilíbrio pontual por uma situação de rivalidade. Você pega a última década, o Vasco foi... Porque tinha muito apelo. Pedro, desculpa te... Nada? Assim... Era o Vasco quando jogou contra o Flamengo, esses jogos contra o Flamengo, sempre tinha esse apetite. Não tinha. Porque é o clássico e tal, etc. É o prato de comida que restava para um time em frangalhos. Por isso que eu falei, um time que se acostumou a brigar para não ser rebaixado. Porque ontem já me parece que é um Vasco numa fase que não é só o apetite. E aí para tem o que entregar, tem um menu mais variado. Você que gosta de gastronomia. Para te responder, a questão do ter o que entregar, ter o que olhar para frente... Se você quiser ter uma visão um pouco mais crítica, uma régua um pouco mais alta, a última vez que o Vasco se coloca em pé de igualdade disputando alguma coisa com o Flamengo, porque o resto, para mim, é tudo muito pontual. Certo, o Flamengo, de 2013 para cá, ele se organiza e tenta ter times mais sólidos. O Vasco vence clássico aqui, semifinal ali, o Vasco é bicampeão carioca, mas nunca é um Vasco de olhar para frente. O Vasco nunca olhou para frente, o Vasco sempre olhou ali no limite. Entra em brasileiro para não ser rebaixado, disputa a Série B para subir, depois não sabe qual é a realidade do ano seguinte. Chegou a beliscar uma Libertadores recentemente com a molecada, época do Evander, ele tinha uns jogadores também sul-americanos. Só que o Vasco que disputa em pé de igualdade, de vencer um clássico, chegar na segunda-feira e falar, olha, a gente pode mais, a gente tentar treinar, é um Vasco lá de 2011,
quando o Flamengo e Vasco disputavam reta final o Vasco campeão da Copa do Brasil ali. 2012 na Libertadores, quase tira o Corinthians, né? Mas aí já estou falando especificamente de um confronto de um Vasco e Flamengo. Isso. E ali já é um ano fora da curva, porque de 2008 para cá é um ciclo que culmina nessa venda para a SAF. É um Vasco muito problemático. É um Vasco que, tirando 2011 e 12 ali, época do Praz até, época do Ricardo, do Cristóvão, é um Vasco que quase nunca olhou para frente. É um Vasco que quase